Bom dia, irmãzinha. Bom dia, irmãs e irmãs, druidas de todo o Brasil, demais pessoas interessadas. Eu sou o João Marquezini, falando aqui da cidade de Itapira, do nosso queridíssimo Parque Juca Mulato, um dos parques e praças públicas mais conhecidos aí da nossa região. E nós estamos aqui hoje com muita alegria, com muita disposição para falar um pouquinho, fazer essa primeira conferência do Livro das Árvores. É uma alegria muito grande poder estar aqui em nome do Conclave do Povo Livre, em nome também do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Celta. Então, uma alegria muito grande que eu dou início a essa conferência do Livro das Árvores pelo 15º Encontro de Druidismos e Reconstrução Celta do Brasil. Uma alegria, um prazer muito grande, gente. Então, hoje a gente vai falar desse pequeno projeto aqui que nós estamos lançando aí, né? E eu quero começar essa roda de sábios com uma pequena prece, uma pequena reflexão para nos ajudar nesses trabalhos com o Livro das Árvores. Então eu peço a atenção e a concentração de todo mundo que nos acompanha aí nesse momento tão especial e no futuro, que vão ver esse vídeo no futuro. Então, buscando inspiração, que a força que anima a humanidade também inspire os nossos trabalhos ambientais. Que os protetores da floresta também defendam quem cultiva a terra. Que a canção ancestral nutra raízes, folhas e sementes da vida. Auém. Eu estou um pouco ansioso, mas nós vamos então aí conversar sobre esse projeto. O que é o Livro das Árvores? Bom, irmãos, o Livro das Árvores nada mais é do que, na prática, uma planilha de Excel, enfim, uma planilha, um livro de fato, material. Isso daí a gente ainda tem que decidir alguns detalhes, né? Mas é por isso que nós estamos lançando aqui com vocês, para a gente decidir juntos alguns detalhes importantes. E é por isso que é uma conferência, porque temos coisas a resolver, temos trabalho a fazer. Então é essa primeira conferência do Livro das Árvores que vai funcionar como uma apresentação e um chamado às pessoas que querem colaborar e participar de alguma forma, enfim. Estamos aí abertos e vamos falar um pouquinho. Então, esse livro, esse registro, esse catálogo de árvores, porque a ideia é que nós observamos, registramos e trocamos ideias sobre cada uma dessas árvores, tá? Cada uma dessas. Então, uma planilhinha que vai estar lá, a árvore tal, coordenada geográfica tal, espécie tal, a condição de saúde dela é tal, e outras anotações que é do nosso interesse, e isso forma-se um grande compilado de informação, uma grande reunião de informações em que a gente pode usar isso para os mais diversos fins, e especialmente o projeto pretende trazer 3 grandes resultados, né? Eu vou até pular uma etapa aqui, não, eu vou pegar do outro, que é importante, que é esse aqui. Então nós queremos 3 grandes resultados com esse livro. O primeiro é um resultado que traz um conhecimento científico, né? Um resultado benéfico para a sociedade de hoje e do futuro. Então, assim, o primeiro resultado é que a gente vai descobrir esses nomes científicos, a gente vai estimar a idade das árvores, a altura e as condições de saúde geral de cada árvore. E isso é muito importante para a gente ter esse panorama do bioma que nos circula, do bioma que preserva a nossa vida. E a partir daí, então, a gente vai entender melhor como que a gente mantém e como que a gente melhora ele. Porque se tem uma coisa na ecologia que a gente precisa combater, é essa ideia de que a natureza, ela se autorregula de forma fácil. Porque ela se autorregula, mas não é de forma fácil. E se nós, seres humanos, temos condição, temos habilidades para melhorar esse equilíbrio, nós devemos fazê-lo. E a gente já fez no passado
perdemos um pouquinho esse conhecimento e agora cabe aqui ao nosso grande conselho reorganizar essa questão de equilíbrio ambiental. Para a comunidade, o outro grande resultado é para a comunidade que nos circula, né? Comunidade aqui é comunidade de forma geral também. Então a gente pretende compilar histórias, porque de fato quando a gente começa a movimentar, chamar pessoas a fazer esses trabalhos voluntários, observar as árvores em que geralmente você tem pessoas interessadas nesse tipo de trabalho, biólogos. Então, enfim, vai reunir pessoas, vai reunir poder público, vai reunir talvez empresas privadas, porque a gente vai precisar de patrocínios, né? Então, vai reunir histórias, compilar histórias, fora as pessoas que vão estar aqui e vão ver a gente trabalhando com a observação das árvores, vão vir contar suas histórias que tem aqui no parque, que tem com cada árvore. Às vezes alguém que plantou determinada árvore vai vir se apresentar, porque esse tipo de coisa acontece. Então, nós vamos fazer esse reunião de pessoas e reuniões de histórias. Produzir uma ferramenta educativa, isso para mim é extremamente importante. Para mim, João, como pessoa, meu maior interesse nessa ferramenta educativa. Eu acho que o Conselho, tendo esse livro bonitinho, organizadinho, e ele conseguindo compartilhar isso com algumas secretarias de educação, com algumas secretarias de cultura, escolas particulares, universidades, faculdades, enfim, algum curso ou outro livre. Então essa troca de informação, poder fornecer para as pessoas mais informações e ser um porto seguro de coleta de informação, eu acho que isso é muito, 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 muito vantajoso para o Conselho, para cada clã e para cada indivíduo aí que está hoje na ativa, praticando o druidismo e querendo ver o druidismo crescer. E dentro ainda da comunidade, um último resultadozinho que está tudo dentro ali é a valorização do espaço público, porque afinal de contas o nosso trabalho ele prevê trabalhar com praças públicas, lugares públicos, né, que é onde a gente pode ter livre trânsito, qualquer pessoa pode ter livre trânsito, e qualquer pessoa pode vir conferir a árvore, fazer as suas próprias observações, talvez ir até a gente e falar, tal árvore, eu vi no registro que estava assim, 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 mas agora está assim, assim, assado. Então, né, então eu acho que essa troca é extremamente importante. E para a comunidade druida, para nós, quanto druidas, como os praticantes espirituais, filosóficos e tudo mais do druidismo, reforça a conexão com a energia das árvores, ampliando as possibilidades materiais e espirituais de cada druida, do conselho, de cada clã. Então, porque, gente, imagina, se a gente já consegue ter um poder, uma conexão muito grande aqui com as nossas irmãzinhas vegetais, imagine quando a gente souber o nome delas exato, quando a gente entender os ciclos de cada uma delas, individualmente, não só quanto espécie, mas cada indivíduo, quando a gente chega numa praça que a gente já frequenta, que a gente já usa como espaço sagrado e a gente conhece cada árvore, e daí a gente tem um registro, e daí a gente consegue, entende? É de uma dimensão do trabalho em que a gente talvez nem imaginaria, tá? Eu digo tudo isso porque eu já sinto muito e já aproveito muito a força que o Conselho tem. É uma coisa que está revolucionando a minha vida. Depois que eu entrei no Conselho, as coisas estão andando mais e eu gosto, então eu fico feliz, eu fico animado e vamos que vamos para frente. Então, gente, eu vou ler um pouco, porque tem coisas que eu escrevo melhor do que eu falo, eu acho, sabe? Então, às vezes, eu prefiro ler um pouco, mas eu vou tentar ler o máximo de menos possível para não ficar chato, maçante. Mas vamos lá, então. Então, essa demanda, eu já falei um pouquinho da demanda, mas vamos falar exclusivamente da demanda agora, né? Porque esse não é um projeto meu, né? Eu estou aqui falando dele, eu tomei a liberdade de escrevê-lo, mas... Desculpa. Mas não é um projeto meu, tá? É um projeto que eu acredito que já esteja aí no coração e na mente de todo mundo, independente do movimento druida ou não, mas especialmente entre os druidas. Dentro do conclave, o irmão José Madeira já tinha apresentado uma proposta
parecida. Nós temos outros irmãos que também fizeram propostas em questões ambientais, como plantio de árvores e outras coisas, mas por que eu, João, acho importante o catálogo? Porque o que eu vejo aqui na minha cidade, tem muitas iniciativas de pessoas plantando árvores, mas poucas que sabem cuidar, né? E pouco valor se dá também a isso. Então a população não cobre que se cuide dessas árvores. A população em geral acha que a natureza ela vai crescer sozinha, que as árvores não têm doença, que as árvores não se machucam, que as árvores, enfim, não, entende? Eles acham que não precisa de nutrição, e eu, como venho ali da agricultura, tenho pleno conhecimento que as árvores precisam de tanto cuidado quanto os animais, né? Então, eu acho que observando e registrando é um bom começo para dar suporte para outros trabalhos. Então é por isso que eu acho de extrema importância que o Conselho assume, acho que é natural o Conselho assumir esse trabalho para ele, de fato, de organizar esse projeto, enquanto nós, quanto indivíduos praticantes do druidismo, dos nossos clãs ou solitários, que nem eu e os irmãos do Conclave, eu acho que temos aí que assumir o trabalho mesmo, a mão de obra, de fazer aplicar o que a gente vier a discutir nessa conferência e nas próximas reuniões que a gente fizer sobre o Livro das Árvores, né? Então essa demanda são ideias e ações para o desenvolvimento ambiental. Eu não gosto muito dessa palavra desenvolvimento, mas a gente não tem muitas outras palavras para usar. Eu acho que ela é uma palavra que expressa bem o que a gente está buscando. Porque a gente quer a melhoria do nosso ecossistema, a gente quer o reequilíbrio, então isso é sim um desenvolvimento, é sim algo que tenha que ser feito com muita razão, com muito carinho e por aí. Então essas ideias e essas ações de desenvolvimento ambiental sempre existiu no coração de todos que buscam fortalecer a sua conexão com a natureza, tá? Então, sendo o ponto principal aí para mim, na minha visão, que reúne o que reúne os druidas, né? É o que, enquanto a gente tem tradições diferentes, alguns cultuam uma questão espiritual mais escocesa, outros mais fronteiriças, outros mais ibéricos, outros mais gaélicos. Então, assim, e cada um com a sua própria cultura, mas o que dá a unidade a todos nós? O que nos faz querer estar juntos aqui nesse encontro maravilhoso que já é o 15º, gente? Então, eu acredito que é exatamente essa conexão com a natureza, essa tentativa de melhorar a nossa vida no sentido de garantir a nossa própria sobrevivência, sempre lembrando dentro dessas demandas aí da questão da urgência climática, é uma questão hoje, todos nós sabemos, praticamente de sobrevivência individual. Não se trata mais de preservação da espécie, dos nossos filhos e netos, mas sim da nossa própria vida. Nós estamos aí à beira de um dos verões mais quentes, que nós vamos sentir, talvez os outros ainda sejam mais quentes, mas então é uma urgência para todos, né? É um trabalho muito grande, muito aberto. E à medida que o assunto vai se levantando, que a gente vai conversando, nós vamos conseguindo mais apoios, né? Aqui já faz anos que eu venho falando que eu queria catalogar as árvores do Parque do Camulato. Então tem muitas pessoas que já sabem que eu quero fazer esse trabalho, muitas pessoas que já se comprometeram a ajudar, muitas pessoas que e pessoas que têm interesse genuíno no trabalho, tá? Que nem o biólogo nosso aqui, que é o diretor dos museus. Nós estamos aqui bem no meio do complexo de museus da cidade. Estava na plaquinha aqui do Museu Histórico Pedagógico de Itapira, inaugurado lá nos anos 60. E então há um interesse muito grande, né? E é isso que eu estava falando. Então esse movimento ele se estende aos limites de qualquer instituição, de qualquer governo, e é uma questão climática urgente, emergente, e que, mais uma vez eu reforço, que... Aí eu vou ler aqui, ó. Isso aqui é uma frase muito boa, muito importante, que é assim, ó. Nossa ancestral ordem druida considera urgente ações pela recuperação do equilíbrio ecológico. Um trabalho complexo, com necessidade de pequenas ações e ainda mais de iniciativas coletivas, sempre considerando o reflexo a longo prazo. Então, é exatamente esse pensamento desse projeto. Esse projeto não é um projeto para amanhã, não é que ele vai trazer um resultado amanhã. Tanto é que eu estava aqui refletindo, eu queria lançar ele já alguma atividade ano que vem, mas eu acho que a gente vai usar ano que vem ainda para tentar
terminar de ajustar o processo, preparar um material preparatório, um material mais delicadinho, mais apuradinho, e como tudo nessa vida, nossa vida real precisa de dinheiro, nós precisaríamos de patrocinadores, nós precisamos de colaboradores, então eu acho que nós vamos ter ainda um ano para conseguir fazer essa estrutura, e depois só em 2026 então aplicar ele de fato, e 2027 só que nós teremos de fato um livro fechado, bonitinho, para começar, entendeu? Só lembrando que esse projeto piloto que eu estou apresentando, que eu quero executar aqui em Itapira, é exatamente um projeto piloto para a gente ver o que dá certo e o que não dá, e produzir um material que vai servir de base para outros colegas reproduzirem isso nas suas próprias cidades. E eu também quero reproduzir isso depois em outras praças. Então primeiro a gente vai fazer aqui no Camulato, depois tem a Praça da Árvore, que é um outro ponto muito importante aqui da cidade, muito simbólico, muito representativo, e outras praças menores, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então assim, gente, tá vendo? É um trabalho que vai dar suporte e assim, são 4 visitas no ano. São 4 visitas no ano, tá? É relativamente simples, relativamente muito agradável de se fazer. Então, e é natural que o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Celta promova frentes de trabalho que garantirão longevidade humana e dos bosques sagrados. Então é muito natural que nós executamos esse serviço, e eu acho que até para angariar fundos para executar esse serviço por meio do Conselho facilita a vida de todo mundo, e até mesmo a extensão desse projeto para todo o Brasil, como o Conselho é nacional, então ele pode operar em todo o território nacional. O catálogo arbóreo proporciona uma oportunidade de unir pessoas, entidades e o poder público pela melhoria da qualidade da nossa vida. Isso é muito importante, né? Porque essa questão de união mesmo, né? Em torno de um objetivo que é a preservação e o reequilíbrio ambiental. E a melhoria até do nosso ecossistema, porque nós temos que falar sim de melhoria do ecossistema. Não é só preservação, não é só a questão de não vamos mexer no mato. Não, nós temos que melhorar. Aqui em Itapira nós temos um trabalho muito grande a ser feito, porque aqui tem um crescimento muito grande de leucenas, que é uma planta que não tem uma conversão oxigênia boa, a madeira dela não presta. Então assim, nós temos que fazer substituições de algumas espécies, e não só pelo nosso bem, mas como dos animais também, porque, por exemplo, essa leucena outros bichos não comem, então nós temos que plantar e cultivar plantas que os animais comem, frutas, flores, né? Praticar toda a questão aí da troca das aves e tudo mais. Então tudo isso nós temos que vai estar aí dentro do livro das árvores de uma forma ou outra, porque nós vamos estar observando cada espécie, como elas se comportam, quais são os passarinhos que aparecem nessas espécies, quais são os animais que se alimentam dessas espécies, e assim nós vamos conseguindo melhorar os nossos bosques sagrados num trabalho delicado, atencioso, de união e de fortalecimento da nossa cultura, de fortalecimento da nossa espiritualidade e da nossa comunidade. Então, desculpa, gente. Então, como objetivo, vou ler aqui os 3 principais objetivos, porque na verdade eu estou lendo um resumo, tá? Não é o projeto inteiro, é só um resumo que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, o principal objetivo é criar, manter e democratizar um catálogo de árvores existentes em praças, parques e bosques urbanos no interior brasileiro. Essa parte do interior brasileiro para mim é muito importante, porque aqui no Conselho também a gente já teve essa questão. Em outros movimentos que eu participei a nível nacional também existe essa questão, que é o eixo Rio-São Paulo, que tanto se fala, e Minas Gerais também um pouco, mas e esse eixo é limitado às capitais. Então, né, que nem, por exemplo, nós estamos agora dentro do conclave nesse momento debatendo em que a gente quer propor o conclave como anfitrião do próximo encontro. Uma das ideias é essa. Claro que tá tudo ainda, eu tô aqui fofocando, tá? Mas, por exemplo,
a maior parte de nós do conclave somos aqui também do Rio São Paulo. E daí eu surgiu essa ideia de Itapira, eu gostei, falei, vamos trazer para Itapira, mas agora por uma questão de comodidade está se cogitando levar para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. E daí eu já não gosto, porque a gente volta de novo para as grandes capitais, para os grandes centros, onde as coisas já acontecem, onde já tem todo o rolê, onde os clãs já estão sólidos, onde os clãs já estão andando mais sozinhos do que por conta do conselho. Então esses lugares eu não sei se é interessante a gente focar tanto. Então para mim o interesse é o interior do Brasil, porque a gente sabe que interior do Brasil é outra realidade, é outra verdade, são outras formas de ver o mundo, são outras formas de interagir com a sociedade. Então eu, João, gosto de trabalhar com o interior, não quero ir para as capitais, não tenho vontade. Eu acho que o druidismo não tem nada a ver com capital, eu acho que nós somos aqui do interior, do meio do mato, né? E eu gosto disso. Mas também não sou contra, se tiver que ser em grande capital, nós vamos para a capital também. Só estou pondo aqui meu ponto particular num grupo, porque eu acho que é um assunto importante, que eu acho que não, apesar de eu trazer aqui uma questão específica nossa, do conclave, do conselho, mas esse não é um debate exclusivo do conselho, a gente só pode mudar os nomes e tal, mas serve para partidos, serve para outras organizações, serve para o governo. Eu trabalho no governo do estado de São Paulo, a gente também tem esse debate dentro do governo, né? Como capilarizar as ações, como chegar nos municípios interioranos. Então, isso é importante. Sair dos grandes centros, né? Eu acho que a cultura dos grandes centros ela já acabou. É claro que não vai acabar os grandes centros, eles sempre vão existir, mas essa supervalorização dos grandes centros eu acho complexa. Então, criar um catálogo de fato arbóreo oportuno a reunir pessoas conscientes, fortalecer o senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada sobre as florestas. Responsabilidade compartilhada sobre as florestas. Isso eu acho que é muito importante nós pensarmos e trazer isso tanto para as nossas questões filosóficas druidas, quanto para a nossa espiritualidade druida, e aqui com o Livro das Árvores, que se trata de uma proposta, de uma prática druida que vai beneficiar toda a comunidade, que afinal de contas esse é o grande princípio da nossa ordem ancestral, e é por isso que ela é tão longeva, é uma das mais antigas do mundo, e tentando, mesmo sendo apagada literalmente da história, ela volta. E não conseguem apagar a nossa filosofia, não conseguem tirar o nosso carisma, e nós vamos voltar com tudo agora nessa nova era. E nós estamos aqui como pioneiros do Brasil ainda, né? O druidismo oficialmente, ele sempre existiu, mas oficialmente aí por escrito, em que a gente possa afirmar com segurança por estar lá registrado, 1980, né? Na nossa primeira escola na Bahia, se não me falha a memória, e hoje aí nós temos aí então já essa organização em forma de conselho, onde o conselho tem 9 clãs, mas a gente sabe que existem muitos outros não filiados ao conselho, e a gente sabe que tem muitos irmãos solitários que também nem conhecem o conclave do Povo Livre, e também aí vem aí a pedir a vocês que, se vocês conhecerem druidas solitários que queiram aí trocar uma ideia, que queiram aí não se sentir tão solitários, nós temos aí o conclave. E é muito curioso, nesse ano que eu estou acompanhando por dentro o conclave e o conselho, ver a história mais apurada, mais refinada por dentro das pessoas que viveram, pelas pessoas que criaram a Assembleia da Fogueira, as pessoas que criaram um termo, vou chamar de conjuração, eu gosto de conjurar. Então as pessoas que reconjuraram a Assembleia da Fogueira e conviver com elas e escutar as histórias delas, para mim é muito importante, e é curioso e me sinto muito orgulhoso de estar no conclave do Povo Livre, nesse contexto em que quando há crises, e há crises, nós não podemos negá-las, as crises do conselho, em que cada clã se fecha pela autossobrevivência para não se envolver, para não crescer o problema para eles mesmos, é o conclave que assume o conselho e o conclave que mantém as coisas andando. E eu não estou dizendo isso como uma forma de menosprezar, não, mas eu acho isso muito interessante, como funciona essa válvula. E eu tenho a impressão que, se não fosse o conclave do Povo Livre,
o conselho talvez já nem existiria mais, já teria caído num esquecimento ou um ostracismo social. E, no entanto, a gente sabe que para os clãs, mesmo que tenha-se uma ilusão de que cada clã possa sobreviver sozinho, é importante nós termos um guarda-chuva a nível nacional, que nem o Conselho, e é preciso preservar o Conselho e é preciso valorizar o Conselho. É por isso que esse projeto está acontecendo pelo Conselho, né? Ele tem que acontecer pelo Conselho, imagino eu. A impressão que eu tenho é que minha vida inteira eu estou em função disso para estar aqui nesse momento. Não é bem assim, tem outras coisas acontecendo na minha vida, mas uma das coisas é essa, né? Então, quais são os objetivos? Por que o Conselho Brasileiro... Vamos tratar mais dessa demanda interna, então, mais dos objetivos druidas, mais do que liga, né? O que dá essa liga de druidismo e o catálogo arbóreo? Por que a gente não deixa esse catálogo para as prefeituras fazerem, por exemplo? Por que a gente só não vai lá na prefeitura? Temos um projeto, executa aí, né? Mas eu acho que tem que ser pelo Conselho. Porque o objetivo maior do interesse da Ordem Druida é estabelecer uma conexão profunda com cada árvore à nossa volta, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Estabelecer uma conexão profunda com cada árvore. O Conselho Brasileiro interessa, para o nosso Conselho, penso eu, a posição de guardião das florestas, zelador do ecossistema e se firmar como colaborador do sistema de ensino formal e informal. Porque eu acho que são coisas que estão ali agregadas à nossa filosofia e à nossa prática espiritual. Então, o Livro da Arma é uma forma de materializar essas questões que são mais imaginativas, vamos dizer assim, mais criativas, mais transcendentes, e tentar materializar ela em algo que se fala, não, esse é o elo que faz o druidismo forte, né? E a cada clã possibilita interagir com a comunidade local, melhor aproveitar os espaços públicos e ampliar as forças dos seus próprios bosques sagrados. Para quem tem aí também o interesse de florescer o movimento, aprendizes serão inevitáveis e devem ser bem-vindos, né? Então, qualquer um que se interesse aí, como a gente diz, a gente sabe que vai aparecer no movimento ecológico pessoas que vão se interessar, a princípio, pela questão botânica, pela questão científica, mas elas vão começar a interagir conosco e vão começar a se sentir curiosos com a nossa filosofia, com a nossa forma de vida, com a nossa prática espiritual, e possivelmente muitas delas vão querer participar conosco, né? E aí eu já digo que eu, como um solitário, pretendo passar para quem já tem os clãs formados para receber essas pessoas. Eu acho que os clãs devem receber essas pessoas de uma forma melhor. É claro que o conclave também está se organizando aí para poder receber novos membros. A gente tem debates também de como apresentar o druidismo para pessoas para outros irmãos solitários, mas eu realmente acho que a pessoa conhecer o druidismo através de um clã, ela tem uma estrutura muito maior e depois ela decide. Se ela quer continuar solitária, ela vem para o conclave. Se ela quiser se iniciar em algum clã, ela se inicia. E outra, ela pode participar do conclave e começar ali a conversar com os clãs, ver qual é o seu carisma que se encaixa em qual tradição, e assim vai, porque esse é um ponto importante que nós temos que debater, essa questão do carisma de cada clã. Isso eu acho, a gente acaba às vezes discutindo, mas isso não é certo, aquilo não é certo, quando na verdade a gente deveria olhar e falar assim, olha que curioso, como aquele clã tem um carisma diferente. Nós somos druidas, nós somos reconstrucionistas celtas, mas tem aquele detalhe ali que diverge. Por que diverge? Porque ele faz uma prática escocesa, porque ele faz uma prática francesa, porque ele faz uma prática ibérica, porque é uma prática 100% brasileira. Então, assim, a gente tem que começar a observar a beleza das divergências, né? Porque o druidismo fala disso, fala das belezas das divergências, do direito à contradição, do direito à loucura, né? A loucura não tem cura, pelo direito à loucura. Então, eu acho que tudo isso é muito importante, né? Então, só para amarrar essa questão aí, então, para a gente fechar,
O que é tudo isso? Tudo isso é uma iniciativa de conscientização ambiental e educação com foco na identificação e registro de árvores, especialmente para espaços públicos. Esse projeto tem uma dimensão ecológica, educativa e espiritual, promovendo a conexão com a natureza e o fortalecimento de laços comunitários, além de contribuir para o conhecimento científico e valorização de espaço público. Então, repetindo aí as coisas para fixar na nossa mente e deixar organizadinho do que é que nós estamos falando com esse projeto do Livro das Árvores. A metodologia do trabalho é simples, então nós teremos 4 visitas onde nós iremos coletar dados. Coletar dados é observar as árvores, fotografar as árvores, as folhas, os frutos, as sementes, 4 vezes ao ano, uma em cada estação. Outono, primavera, verão e inverno. Outono, inverno, primavera, verão. Eu sou disléxico, a ordem confunde minha cabeça. Eu tenho uma dificuldade tremenda, enfim, dislexia, né? Mas tá aí. Então, 4 a gente faz cada estação do ano, toma nota lá pra gente ter uma ideia. E além desses 4 encontros aqui ao ar livre com a natureza propriamente dito, nós teremos alguns outros encontros que poderão ser até online, né? Para debater essas informações, discutir qual é a real espécie, porque tem espécies parecidas. Então nós vamos ter que sentar e falar assim, mas essa tal característica é de tal espécie, mas tem essa característica que parece mais com aquela. Então a gente vai ter que trocar essas ideias, chamar alguns especialistas para tirar dúvidas e esse tipo de coisa. Então essa é a metodologia principal. Então a gente vamos precisar de caderno, lápis, caneta, cada um pode trazer o seu, mas eu apresentei um orçamento para o piloto, 2 orçamentos eu apresentei. Um custo mínimo, cada um traz o seu caderno, e um custo máximo em que a gente vai dar um caderninho, um lápis e tal. Então, é claro que tudo isso é uma questão, como eu falei, de como a gente conseguir trabalhar isso e quantos interessados a gente vai conseguir trazer ao nosso lado. Fita métrica, equipamento para registro fotográfico, tablet, câmera, enfim, várias coisas. Treina para medir, né? Vamos ter que trabalhar um pouquinho de matemática às vezes também para fazer um cálculo por sombra, muito interessante, para saber a altura exata e tudo mais. E outra coisa muito importante aí é a comunicação, divulgação e comunicação. Então, mesmo que você não tenha aí como participar, eu não tenho como Itapira no projeto piloto, eu também não tenho conhecimento para poder discutir como que eu posso ajudar? Divulgando, né? Falando, olha, lá em Itapira está acontecendo um projeto legal. Quando o conselho publicar alguma coisa sobre, compartilha, comenta lá, né? Não necessariamente sobre o Livro das Árvores, mas engrandecer o conselho, engrandecer cada clã, participar das atividades dos clãs que eles promovem, aí que nem a gente está vendo. Algumas iniciativas cada vez mais presentes de funções espirituais públicas, mesmo que online, mas eu acho isso muito interessante. Então eu acho que nós temos que prestigiar, nós temos que estar presentes nesses momentos também. Então tudo isso colabora para que esse projeto do Livro das Árvores cresçam, mas que cada clã cresça e que o próprio conselho se fortaleça. Então o cronograma eu já falei, não vou entrar muito nisso. Aqui no Parque Juca Mulato, que é um espaço de cerca de 13 mil metros quadrados, eu acho que na verdade é uns 14 mil metros quadrados, mas descontando algumas áreas a gente vai ter 11 mil metros quadrados de área verde. Eu imagino na minha cabeça que seja entre 100 e 160 árvores, indivíduos vegetais. Então, dentro mais ou menos dessa métrica, desse pensamento, eu falei, gente, fazendo um dia, eu acho que eu preciso de 8 pessoas aqui para a gente conseguir mapear e fotografar num único dia e observar algumas coisas num único dia. E no máximo 15 para não tumultuar também, não virar bagunça, não virar um trem descontrolado. Essas pessoas serão voluntárias, né? Inclusive o meu trabalho é voluntário, isso tem que ser colocado. Nosso trabalho, quem vai estar à frente aí é voluntário. Isso eu acho que é essencial a gente deixar muito bem claro. E nós teremos aí esse voluntário, que eu chamo de voluntário, em algum lugar eu pus o nome, mas eu não vou recuperar agora, depois eu vejo lá, de voluntários, voluntário, mas tem voluntário aí, eu classifiquei voluntário e voluntário aprendiz. Que o voluntário aprendiz
seria aquele que não tem conhecimento de nada e caiu de gaiato aqui, primeira vez, provavelmente que nem eu gosto de trabalhar com escola, então a gente vai chamar algumas escolas, alguns professores vão desenvolver esse trabalho em sala de aula pra gente, com a gente, na verdade. Então vai atrair alguns alunos e esses alunos vão ser os aprendizes, saindo do zero, vamos dizer assim. Então nós teremos aprendizes, voluntários, que nem, por exemplo, o biólogo aqui da cidade, que ele já tem um grande conhecimento, tem um dos biólogos da cidade, ele já faz avaliação de árvores, trabalha na prefeitura, ele que é o responsável por decidir qual é a árvore que vai ser cortada ou não. Então é uma pessoa muito gabaritada. E em contrapartida nós teremos irmãos que não conhecem nada, então estão aí, caiu de gaiato, vou ver qual é que é. Então nós temos esses dois grupos de voluntários e nós temos que estar preparados para trabalhar com os dois. A gestão envolve, então, aí é um ponto importante de organização mesmo, que nós teremos que debater e ver o que a gente consegue fazer de fato ou não. Isso depende também de quantas pessoas vão estar interessadas no assunto, né? Porque, mais uma vez, o trabalho é um trabalho que deva estar no guarda-chuva do conselho? Sim, deve estar no guarda-chuva do conselho, mas ele tem que funcionar mais ou menos como a Assembleia da Fogueira, uma coisa independente, onde os grupos tenham que assumir esse trabalho, onde nós, indivíduos, temos que assumir esse trabalho e usar aí o conselho na forma que nos é melhor, né? Para regular as questões, para impedir conflito. Às vezes nós temos que aprender a usar o conselho para impedir conflitos e não para gerar conflitos, né? Então, a gestão envolve a criação de um grupo especial de trabalho do conselho. E eu acho que esse grupo especial de trabalho do conselho tem que ser pelo menos 3 druidas. Um para liderar, um para registrar, escrever, tomar nota, comunicar, e outro para fazer contabilidade, né? Que é a parte orçamentária ali, dialogar com a parte... Porque isso é importante falar, porque a minha ideia é que eu aqui como executivo, eu apresento o meu plano de custos e também apresento quem são os patrocinadores e quais são as contrapartidas que esses patrocinadores querem. Aí a gente vai discutir com o Conselho Brasileiro e se tudo tiver de acordo com o Conselho, se o Conselho tiver... Não, isso não fere os princípios, está tudo dentro do esperado, a empresa é uma empresa legalzinha, né, os valores estão dentro do praticado aí, estamos todos cientes do que está acontecendo, está todo mundo entendendo a questão? Aí então se aprova, o conselho recebe os patrocínios, os dinheiros, as doações, vamos chamar, acho melhor doação, porque patrocínio dá a impressão que é só empresa, é porque eu trabalho muito com patrocínio, então o patrocínio fica na minha cabeça. Mas aqui a gente trabalha com a ideia de doação, né? Então, pessoas doando para uma instituição religiosa para fazer um trabalho, e não só espiritual, mas um trabalho real. Então é isso que a gente está falando. Só que a gente sabe que até mesmo algumas coisas, dependendo quanto valor elas vão doar, elas querem também alguma contrapartida, nem que seja falar o nome delas. Entende? Aqui Itapira tem muito disso, né? Tem que falar o nome da família, tem que dizer alguma coisa. Eles não dizem isso claramente, mas se você não fala o nome deles, eles nunca mais doam nada. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura, isso faz parte, isso é importante. E nós também, quando fazemos alguma coisa a outra pessoa, nós queremos uma retribuição. E nós temos que entender essa naturalidade das coisas também e começar a tratar isso com uma forma mais madura, uma forma mais profissional. E aquilo também, se está fora do nosso padrão, está fora do nosso padrão, vamos procurar outro, entende? É assim que eu trabalho. Então, dentro disso, a coordenação executiva, então nós temos a coordenação ideológica, vamos chamar assim, espiritual, vamos dizer assim, que são, de fato, quem vai tomar as decisões, vai falar, não, pode fazer assim, pode fazer assado, ou que possa sugerir alterações, fala assim, ó, talvez seja melhor fazer assim, talvez seja melhor corrigir isso daí, talvez seja melhor alterar esse ponto. Então, quem vai fazer essa palavra final, a tomada de decisão, é o conselho. Então tem um conselho, ele é o tomador de decisões, ele é o grande patriarca, o grande guarda-chuva nosso,
grande matriarca também, tudo junto ali. Só vou fazer um ponderamento aí, que o conselho já tem uma breve noção, o conclave também já me conhece, mas como eu sou um sacerdote do sagrado masculino, eu tendo muito a falar tudo masculino, mas apesar de falar uma coisa, a cabeça ela é ampla e muito aberta. E também vem essa questão da ciência, que a gente começa a colocar muito pontuado e daí se perde também, tal. Muitas vezes ficar falando muitas palavras para uma mesma coisa me cansa por causa da dislexia. Então às vezes eu prefiro jogar tudo no masculino e pronto, acabou. Então tem o Conselho Brasileiro de Fato, que tomador de decisões, a parte espiritual, né? E a parte executiva, quem vai pôr a mão na massa, que é o Conselho Executivo, né? As pessoas que vão trabalhar de fato, que nem eu pretendo ser o Conselho, o coordenador executivo aqui do Livro das Árvores do Parque Juca Mulato, da minha cidade, da onde eu pratico alguns, não todos, mas alguns momentos meus eu venho muito aqui. Considero um bosque sagrado, até porque a gente vai ver que não tenho muita base para considerar um bosque sagrado. Vocês vão ver que de fato é de fato um bosque sagrado. Então nós temos que tratá-lo, então para mim é isso, temos que tratá-lo como ele é e buscar trabalhar pela melhoria e manutenção desse bosque sagrado que tão bem me faz. E para isso eu vou correr atrás de profissionais, vou correr atrás de poder público, vou correr atrás de empresas, vou correr atrás de pessoas, de amantes da natureza. Eu estava até lembrando ontem que eu tenho, a gente esquece, mas eu tenho algumas pessoas que gostam muito de mim na Escócia. Então eu acho que a gente até consegue, enfim, fazer umas conexões aí, vamos ver. Então é isso, então a gente entrou nessa parte do orçamento e organização mais prática, que é o mais importante e o final, porque é mais chato. Mas isso é importante a gente falar. O que é importante a gente falar sobre isso? É importante a gente falar sobre isso que você precisa estar por dentro do projeto, sabe? Porque é muito difícil a gente falar de algumas coisas da questão administrativa, de gestão de um projeto sem que você esteja interagindo com quem está praticando o projeto, sem você estar por dentro do que está sendo debatido, do que está acontecendo em outras frentes. Porque a ideia é que tenham outras frentes esse projeto, que não seja só que o Parque Juca Mulato, não seja só Itapira, que ele seja de fato reproduzido em outras cidades, em outros parques, em outros lugares. Então a gente precisa estar por dentro disso, para entender por que algumas decisões são tomadas, por que algumas coisas são consideradas, porque a gente tem que fazer trocas, né? Colocamos isso, tiramos aquilo, às vezes para agradar um próprio membro do conselho, às vezes um clã que naquele momento é importante para alguma coisa, a gente precisa da colaboração mais forte deles. Então, tudo isso está dentro do Livro das Árvores. Tudo isso tem que ser trabalhado não só no Livro das Árvores, né? Mas em qualquer projeto que nós nos colocamos à disposição para executar. E esse é um chamado, então, a vocês participarem disso conosco. Esse projeto que eu estou lendo, que eu escrevi, ele não está escrito em pedra, não está escrito em pedra, tá? A gente pode mudar ele à vontade, ele está lá no Drive ainda, pode até acessar à distância, a gente pode compartilhar aí os editores e pode, quem tiver realmente interesse nisso, quem quiser realmente participar disso de forma profunda, ligada, vocês estão mais do que convidados. Reforço mais uma vez, não é um projeto meu, não é. É um projeto do conclave, é um projeto do conselho, é um projeto de cada ser humano, é um projeto que habita o coração e mente de todos nós, é um projeto que dá unidade ao conselho, tá? A única coisa que eu estou fazendo aqui é tomando a liberdade e a iniciativa de começar a escrever essas ideias que circulam todo mundo, porque eu já conversei com muitos irmãos, conversei com muitas pessoas, então isso não é ideia minha, não é porque eu escrevi que é ideia minha, não é porque eu estou aqui falando pela primeira vez de forma pública sobre esse Livro das Árvores, não é porque eu estou chamando de Livro das Árvores que é meu,
Não é nada disso, tá? E eu tô chamando de livro das árvores porque eu gosto de dar nome, mas se nós nos reunirmos, gostarmos da ideia, mas quisermos mudar o nome, vamos mudar o nome. Gostamos da ideia, mas não gostamos da prece, vamos mudar a prece? Vamos mudar a prece. O que vocês acharem que tem que ser mudado, nós vamos mudar. É claro que com algum embasamento, né? Debate coletivo, passar pelo conselho, que eu acho muito importante, passar pelo conselho sempre. E é isso, porque eu acho que o conselho vai dar essa unidade, entende? Eu acho uma coisa até que eu queria mais pra frente a gente fala sobre isso, mas eu acho muito interessante se os grupos começassem a pedir ao conselho. Enfim, não vou falar disso não, vamos mudar de assunto não, vamos terminar aqui. Então, para terminar a questão do livro das árvores, eu acho que o importante agora é eu me apresentar um pouquinho, porque o livro é isso, né? Eu falei mais ou menos o que eu quero fazer, como eu falei, não é um projeto complicado, não é nada mirabolante, é só realmente questão de organização e questão de comunicação, e a gente vai acertando os detalhes. Então a questão é mais mesmo um convite à participação. E eu acho que é importante eu me apresentar, porque é a primeira vez que eu falo em público aqui, e eu entrei e as coisas já vão, né? Mas na minha vida é sempre assim, irmãos. Na minha vida é sempre tudo muito rápido, tudo muito intenso e difícil as coisas que não dão certo. É claro que tem projetos que não dão certo, é claro que tem coisas que a gente não conclui, tem coisas que a gente não larga a mão mesmo. É natural que isso aconteça, mas esse não é um desse ponto, eu não vou largar a mão. Esse é um projeto em que eu tenho uma vontade de fazer ele, nem que seja sozinho, só eu, comigo mesmo, mas é a mais pura verdade e é de coração de que o que me colocou no caminho do druidismo foi esse pensamento. Então eu acho que esse projeto ele tem que sair pelo conselho. Eu acho que o conselho tem que abraçar ele e tem que fazer ele dar certo e entender que eu aqui, Tapira João Marquezine, sou um servidor do conselho. Estou aqui para atender as demandas dos druidas conforme a gente consegue, obviamente, nos nossos limites físicos e toda essa questão da vida cotidiana nossa, mas o pensamento é de que eu estou aqui como um serviçal do conselho, né? Realmente, eu estou a serviço. Esse é o meu sacerdócio, esse é a minha obrigação sagrada, quanto membro do conselho, quanto membro do conclave do povo livre, como representante do povo livre. Então eu acho que a minha função está aqui realmente de serviçal, atender as demandas da minha comunidade, porque vocês são a minha comunidade. Eu sou um druida solitário, eu não tenho comunidade. A minha comunidade são vocês, e é por isso que nos momentos de crise é o conclave que acaba assumindo o conselho, porque a gente não quer desconectar essa conexão que o conselho possibilitou entre a gente que é solitário e vocês que têm comunidades e vocês que estão engajados em outros movimentos. Então, para mim, isso é uma questão fundamental, importância. Eu que fui criado, nascido e criado em uma pequena comunidade rural, sei muito bem qual é o peso e a melhoria da nossa vida quando você tem uma comunidade fortalecida, uma comunidade que entende as nossas necessidades individuais e entende questões do coletivo e se esforçam para que nós consigamos conviver bem. Então, em alguns momentos eu vou ter que me sacrificar, tirar alguma coisa que eu não gosto, deixar de fazer alguma coisa que eu queria, em função de atender uma demanda aí dos colegas, mas é uma necessidade. É uma necessidade e nós temos que ter sempre... Por isso que é muito importante traçar objetivos. E é por isso que eu falei muito no começo quais são os objetivos desse projeto. Reunir pessoas, conhecer as árvores, fortalecer a nossa conexão espiritual com as árvores, com a floresta. Então, nós temos que entender que no final desse trabalho nós teremos esse resultado. Então, às vezes... E isso vai dar força para a gente engolir um sapo, vai dar força para tapar os ouvidos para algum absurdo que a gente ouça, fechar os olhos a alguma desilusão que tenhamos, e o projeto não parar, e o projeto continuar, entendeu? Porque é isso que a gente aprende na roça, é isso que a gente aprende no meio rural. Faça chuva ou faça sol,
o gado tem que comer, e às vezes você está virado com o seu irmão de sangue mesmo, você não quer ver ele, mas você também não consegue tratar do gado sozinho, você precisa da ajuda dele, tá? Por mais que ele seja cruel com você, por mais que ele esteja errado com você, você vai ter que ir lá e pedir, irmão, por favor, me ajuda nessa tarefa. E é esse o tipo de conhecimento que nós aprendemos na vida na roça, numa vida simples, de comunidade rural, onde se não há trocas, as pessoas passam fome, as pessoas passam necessidade, e as pessoas ficam doentes, e as pessoas morrem por falta de um mínimo. Então, é essa criação que eu tenho, né? Apesar de ser um druida solitário, a minha vida é muito agitada, eu participo de muitos movimentos, já participei de movimento político, já participei de cultura de rua, agora atualmente estou centrado na cultura caipira, então eu trabalho 17 anos no governo do estado de São Paulo, estou até de uniforminho, que eu vou indo trabalhar daqui a pouco, e trabalho 17 anos na Secretaria da Agricultura, já quase 20 anos de técnico agrícola, já vai dar 20 anos de técnico agrícola, 2026, é isso aí, 20 anos de técnico agrícola, 2026. E então assim, nós já organizamos muitos eventos, nós fazemos aqui a nossa organização Druida Caipira Quitapira, ela promove a queima do alho, que é um trabalho voluntário com a PAI. Nós fizemos agora 2024 uma queima do alho para 700 pessoas, 2025 vai ser uma queima para 2.000 pessoas. Nós fizemos uma exposição que é muito importante falar, aqui no Parque Juca Mulato nós fizemos ano passado, 2023, setembro, Entre a Pedra e o Peixe, que foi um trabalho que a organização fez com a prefeitura para poder trazer os cariri chocó, e a gente veio aqui, bem onde vocês estão vendo, bem aqui na frente, nesse espaço aqui. É muito importante esse espaço porque essa construção é uma das primeiras construções aqui do Parque Juca Mulato, 1890, eu acho, 1800 e alguma coisa, que é a primeira caixa d'água da cidade, Então, quando a sociedade começou a realmente melhorar a qualidade da vida, procurar água de melhor qualidade, devolver a água para o rio em melhor qualidade, porque isso Itapira sempre fez, 100% do esgoto tratado, Itapira sempre teve, sempre tratamos a água antes de devolver para o rio, e tudo isso está dentro desse contexto aqui do Parque Juca Mulato, que aqui foi o primeiro tratamento de água da cidade. Então eu estou de frente com as primeiras piscinas de tratamento. Aqui, bem desse lado aqui, está o prédio do museu, que também foi o primeiro, e bem na parte do anexo, que foi a primeira parte também da primeira sede administrativa do SAI, né? Hoje a gente chama de SAI, mas desse Serviço de Água e Esgoto. Então nós temos um complexo de prédio que hoje é tudo cultural. Então aqui funciona o museu, né? Enfim, funcionam outros museus. Aqui, também desse ladinho aqui, tem a Casa Menotti Alpíquia, que é o escritório do Menotti Delpicchia, que é um chileno naturalizado no Brasil, um grande poeta da Semana da Arte Moderna. Ele morou muito tempo no Brasil, escreveu Juca Mulato, que é o poema que dá nome a esse parque que nós estamos aqui. Um poema maravilhoso, romântico. É claro que ele tem lá as questões da sua época, ele fala de um ex-escravizado que é apaixonado pela filha do dono da fazenda. Então é um romance, um lamento de um amor impossível, nem todo mundo gosta, mas é considerado um dos principais poemas que explicam e expressam o romancismo brasileiro, expressam a Semana da Arte Moderna de alguma forma, também está ligada ali. O Menotti está ligado aos artistas da arte moderna. Então todo esse escritório do Menotti ele está aqui. Nossa, gente, tem livros inéditos que nunca foram publicados. Mas é que Itapira, a gente é muito cru ainda nessa parte cultural. A gente tem uma riqueza cultural muito grande aqui na nossa cidade, mas a cidade não sabe muito o que fazer com ela, porque como é muita coisa, a gente não sabe por onde começar. O pessoal que acaba falando de guerra, 1932, é o ponto principal, porque infelizmente é o assunto que mais se fala no Brasil, e nós precisamos começar a falar de outras coisas, precisamos começar a falar de árvores,
né? Nós precisamos começar a falar do livro das árvores. E é para isso essa conferência, nesse encontro de druidas, para nós tentarmos promover essa mudança. E se a gente tentar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Porque nós conseguimos tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer. E que tenhamos energia. E que não tenhamos medo de mudar algumas partes do caminho para conseguir chegar no objetivo final. Porque também não é porque eu penso que o meu caminho é o mais certo que é o mais certo. Não é, tem muitos caminhos aí a serem percorridos. E a grandeza da cultura celta está nesse entendimento. A gente tem que lembrar que isso não é tão claro para muitas pessoas, mas se você se debruçar de fato a um estudo social mais profundo sobre os celtas, vocês vão ver que a grande diferença da comunidade celta para as outras comunidades mundiais, por exemplo, que a gente vê ali também uma questão árabe, né? Uma ideologia, uma cultura árabe, uma cultura asiática também. Então, assim, para mim, na minha cabeça, na minha visão de mundo, nós temos ancestralmente 3 grandes culturas, né? Asiática, europeia e africana, vou dizer ali, tá? Que é grande, é complexo isso, mas para mim são essas 3 grandes. E aqui no Brasil, as culturas nativas, elas são muito próximas das asiáticas, né? Principalmente pela questão genética. Então, eu coloco na mesma conta, sabe? Para mim, Tupi-Guarani é cultura oriental. Tá muito ali, as filosofias estão próximas, né? Então, para mim, tá ali. E qual é a grande diferença dessas culturas? A diferença é que a europeia, a cultura celta, a cultura druida, essa cultura ancestral europeia, que a gente chama de celta, para mim ela é a mais aberta. Ela é a que valorizava, no meu entendimento, o druida era aquele que sai da sua comunidade, adquire um determinado conhecimento que não existia na sua experiência individual e traz para ela. Então é por isso que é difícil dizer o que é celta, porque o celta ele pega, ele gosta e ele copia. Então um irmão foi lá para a África, viu o trigo, trouxe o trigo para a Europa. Revolução agrícola. Vai para não sei na onde, descobre tal coisa, traz para a Europa e transforma isso num caráter de druidismo. E é curioso a gente ver que quando o Império Romano, então, e é curioso também a gente analisar nos textos históricos que o Império Romano não declara guerra contra os celtas, declara guerra contra os druidas, né? Isso é um detalhe importante. E nas anotações históricas eles se orgulham de destruir as escolas druidas, não o povo celta. Isso é muito interessante. E depois, qual é a resposta histórica que a comunidade celta dá aos romanos? Criam o cristianismo, né? Vão lembrar que a primeira igreja formal que depois o Vaticano vai copiar para se consolidar como grande centro espiritual universal é a igreja celta, né? Que é um cristianismo primitivo europeu, monástico em alguns lugares, começa com essa ideia de monastérios e tudo mais, meio alinhadinho ali com a ideia das escolas druidas. Então, assim, a gente muda alguns nomes e daí o cristianismo faz isso, vê um negócio lá, gosta, traz. Vê a auréola do egípcio, põe no santo. Vê o não sei o que lá de simbólico de outra cultura, traz e vira católico. Então, assim, essa grande... e a gente precisa reaprender a absorver conhecimento. Para mim, tudo isso é absorver conhecimento. Eu não vejo com maus olhos sincretismo religioso, não vejo. O sincretismo religioso é a evolução da espiritualidade do ser humano. Então, eu acredito muito que nós temos que aprender a entender as coisas por esse viés de tentar observar no outro o que ele pode trazer de agregar à minha prática, à minha vida, à minha questão. Você fala, interesseiro, gente, interesse está aí no mundo, todo mundo tem interesse. A questão é, você está sendo sincero com seus irmãos sobre os seus interesses?
Entendeu? Isso eu trago para minha vida. Eu sou muito sincero com os meus interesses. Vocês podem ter certeza que o que eu falar, esse é o meu interesse, esse é o meu interesse. E se eu tiver que cobrir outros interesses para atingir os meus interesses, vamos aí, vamos trabalhar juntos. Você me ajuda a atingir os meus objetivos, eu ajudo você a atingir os seus objetivos e assim nós dois atingiremos objetivos muito maiores. E a comunidade druida vai atingir então outros e outros objetivos muito maiores, para além da nossa própria pessoa, para além das nossas próprias vontades, para além das nossas próprias necessidades até, tá? Então, gente, contem comigo sempre. Só para outro detalhe, eu estou envolvido com o druidismo diretamente pelo conclave menos de um ano até, com o conselho menos ainda, né? Alguns meses só. Mas eu sempre estudei, né? Faz anos que eu leio as coisas do conselho, faz anos que eu descobri o conselho e eu acompanho nas redes sociais, acompanho o site. Já tinha lido o livro PDF assim que saiu, Bosque dos Druidas. Assim que eu entrei no conselho, eu comprei o livro físico, li ele já 3 vezes, uma obra muito boa mesmo. Estou ansioso pela segunda edição e muito feliz de estar envolvido com o conselho e espero de coração conseguir colaborar, conseguir conhecer vocês de forma mais próxima. Espero recebê-los em Itapira, se não ano que vem, em algum ano, porque daí espero que daí no próximo não seja aqui no Sudeste, espero que o próximo seja pro Norte, Nordeste, Amazonas. Tenho muita vontade de ir numa fogueira no Amazonas, amo, muita vontade de ir numa Assembleia da Fogueira no Amazonas. E mais uma vez, tenho muita vontade de ir na Assembleia da Fogueira Amazonas. Então, gente, muito obrigado por tudo. É realmente uma felicidade muito grande participar aqui com vocês desse encontro brasileiro de druidas. Me apresentar para a comunidade publicamente, como membro do conselho, como representante do povo livre. Para mim é uma alegria difícil de segurar. Eu já tenho uma tendência a ser arrogante, então isso me engrandece muito, tá? Mas eu acho que é isso. Então a gente vai conversando, estou à disposição. Vou deixar aí nos comentários também minhas redes sociais, meus e-mails de contato, e-mail de contato do Conclave, né? Vamos conversar com o Conclave e é isso. Acho que era tudo que eu queria conversar com vocês. Eu não quero nem desligar, porque a impressão que eu tenho é que eu tô aqui já com os meus irmãos mesmo, dentro de casa, e que a gente não quer que vá embora. A gente quer servir um bolo, quer servir um café, quer ver o que vocês querem para ficar um pouquinho mais, convidar para assistir um filme, qualquer coisa assim. Bom, gente, muito obrigado mesmo. Espero que vocês entendam a proposta do nosso projeto, espero que vocês se interessem, espero que vocês também atraiam outras pessoas e que a gente faça um projeto muito grandioso, que ele dure anos, que esse livro das árvores seja gigantesco, seja a maior referência do Brasil de árvores, que nós sejamos os maiores autoridades em árvores e que nenhuma árvore seja derrubada sem o conhecimento do conselho e que o conselho saiba de cada árvore plantada e o porquê que ela foi plantada e que ela tenha uma ligação com o meio, uma ligação com tudo. Para finalizar mesmo, uma coisa importante, acho que era por isso que eu estava enrolando para terminar isso, porque para a gente entender aonde eu quero chegar com tudo isso a longo prazo e aonde eu acho que o conselho tem que estar nessa história toda da construção desse novo Brasil que nós estamos vivendo, para quem gosta de ler, leia, que são muito bons os trabalhos do Eduardo Neves, um arqueólogo brasileiro. Eu vou deixar amazonense não, eu não lembro a origem dele, mas também não importa, ele é brasileiro e ele faz as escavações dele no Amazonas, não só ele, mas ele tem uma equipe muito grande, mas é que é o nome dele que é o principal, então a gente acaba citando mais ele, mas é uma equipe muito grande que trabalha com ele. E eles dizem lá, e tem muita entrevista, para quem não tem muito tempo de ler ou acha chato esses trabalhos arqueológicos, acadêmicos, o Eduardo Neves ele é um cara mais comunicativo, vamos dizer assim, não é midiático, ele é comunicativo. Então ele tem entrevistas, ele já participou de programas. Então algumas entrevistas que a gente escutar dele,
a gente já vai conseguir entender o que ele descobriu sobre o Amazonas. Eu só vou falar para vocês. 80% da floresta amazônica é plantada. Cada árvore está num lugar pensado para ela estar com um propósito, com uma justificativa, com um porquê. A floresta amazônica ela não é algo assim 100% natural, sabe? Ela não se equilibrou sozinha, tá? Ela teve ajuda da humanidade. Pode ser até que ela venha equilibrada antes, mas que ela melhorou muito com a humanidade. É isso que o Eduardo Góes de Neves, eu acho que o nome dele completo é esse, mas eu só lembro que é Eduardo Neves, ele tem a nos ensinar. Ele diz que, ele chama de até, se eu não me engano, é antropofloresta, né? Que essa liga é como o homem consegue interagir de forma positiva com o meio para criar e melhorar os ecossistemas. Ayuen, muito obrigado a todos por estarem participando. Muito obrigado por você que está participando, me escutando aí. Muito obrigado já para vocês que estão interagindo comigo e que a gente está conversando aí, tá? Muito obrigado, me coloco à disposição, o conselho está à disposição, o conclave está à disposição, então vamos agitar, galera. Muito obrigado, tenham um excelente dia e vamos às próximas palestras, às próximas conferências, às próximas práticas. Lembrando que a semana que vem tem um encontro presencial, vai ser maravilhoso, lá no Aracaju, Sergipe, né? Aracaju, não lembro direito, minha cabeça é meio ruim, dislexia. Mas estamos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Irmão Dart, parabéns pelo trabalho com esse encontro sempre maravilhoso, você é fantástico. Muito obrigado por tudo. Um beijo a todos.